Eu não sei se foi a minha primeira maratona ou se foi a minha última. O que eu sei é que exigiu muito, não só do meu corpo físico, mas da minha saúde mental também. E eu quero contar essa história hoje para vocês. Mas antes, vamos ali fazer um chazinho? Agora sim, um chazinho de dente de leão para a gente continuar esse papo. Bom, essa história começa com a minha primeira meia maratona que eu fiz um ano antes de fazer a full maratona. Se você não é muito habituada com esses termos, eu vou te explicar um pouquinho. A meia maratona são 21 quilômetros e a full maratona são 42 quilômetros e 200 metros. Então, eu fiz a minha primeira meia maratona em 2023 com uma das minhas melhores amigas. E lá nessa prova, ela falou: nossa, eu vou fazer uma maratona. E eu falei: Deus me livre, tipo, eu não quero de jeito nenhum, porque já tinha sido muito difícil a meia maratona, os 21 quilômetros. Ela já tinha mais experiência, inclusive ela já tinha quase feito uma maratona, ela chegou até os treinos finais, só que acabou não acontecendo por causa da pandemia. Então ela já tinha mais experiência com treinos de longa duração, com corridas longas. Isso foi em agosto de 2023. Em dezembro, abriu as inscrições para a maratona da minha cidade, Gold Coast, e ela falou: ó, vou me inscrever para a maratona. E eu, naquele momento, tive uma sensação, eu acho que hoje olhando para trás, como se não posso ficar de fora, já que ela vai, eu vou. Não pensei muito, falei: então eu também vou fazer essa maratona com você. Eu não sabia onde eu estava me metendo, na verdade. E aí eu comecei a treinar. Em janeiro eu já estava correndo, não corridas muito longas, mas eu já estava com um ritmo de compromisso com a corrida, desde janeiro. Quando chegou no principal mesmo do treino, que normalmente são 14 semanas para preparação para uma maratona, os volumes começaram a aumentar consideravelmente, não somente os longos no final de semana, mas também os do meio da semana eram também longos. Treinos assim, de no mínimo 1 hora, mas variava entre 1 hora e meia. E aí, eu comecei a sentir o peso daquele compromisso, a demanda de todo aquele tempo. Eu precisei abdicar de várias coisas que eu gostava de fazer, porque eu amo a corrida, mas eu amo fazer várias outras coisas. E naquele período eu não podia fazer mais nada além de me dedicar para a corrida. E aí eu comecei a ir para os treinos mais longos ouvindo podcast. Eu não tinha o hábito de ouvir nada nas corridas. Só que estavam ficando tão longos e monótonos, enfim, que estava difícil de lidar com aquilo. Eu falei: eu acho que um podcast vai me ajudar. Só que eu ouvia podcasts muito relacionados à minha área de trabalho, então era tudo muito relacionado à saúde, a bem-estar e, enfim, acabava que eu sentia como se eu estivesse levando o trabalho comigo. E demorou, assim, umas 3 semanas para eu perceber que aquilo ali não estava me fazendo bem. Peraí, deixa eu tomar uma esfriada. E antes que eu esqueça, aproveite para se inscrever no canal. Toda terça e quinta, às 8 horas da noite, eu posto vídeo novo aqui. Ativa os sininhos, que assim você fica sempre recebendo as notificações de quando eu posto algo novo aqui. Deixe um comentário, um joinha aqui, isso ajuda muito a fortalecer o canal e a gente a crescer cada vez mais. Bom, continuando. Nesse período onde eu estava ouvindo os podcasts, eu comecei a perceber que eu estava ficando um pouco triste, que eu não estava tão animada, que eu não estava tão motivada. E comecei a observar isso e questionar por que isso estava acontecendo, o que estava acontecendo que estava me deixando triste. E aí eu identifiquei que eram os podcasts, que eu estava com aquele sentimento de que não estava sendo um momento de lazer, vamos dizer assim, para mim, porque a corrida é
prazerosa para mim, é um momento gostoso do meu dia, onde eu saio da minha rotina de trabalho, casa, é um momento onde eu vou para desopilar mesmo, sabe? E o fato de eu estar ouvindo podcasts, ainda mais sobre conteúdos que é do meu trabalho, eu estava levando o trabalho comigo e eu não estava conseguindo entrar num estado de flow, sabe? De perceber o que estava acontecendo com o meu corpo, com o lugar onde eu estava correndo, presente mesmo ali naquele momento. Eu estava perdendo isso e isso estava me gerando essa tristeza. Foi o que eu percebi. E aí eu trouxe para minha terapeuta e nós juntas chegamos à conclusão de que realmente era isso um fator que estava agravando, potencializando esse meu sentimento de tristeza. Então eu parei os podcasts, deixei pra lá e voltei a correr sem fone, como eu sempre fiz. Então hoje eu acho que foi mais uma falta de coragem para desistir do que qualquer outra coisa, porque eu não tinha nenhuma motivação. Motivação é motivo para ação. E eu não encontrava nenhum motivo para essa ação. Eu me questionava, mas por que eu tô fazendo isso? Quando foi que eu pensei assim, eu acho que vai ser legal fazer e por que eu quero fazer? E eu não achava esse momento, porque na verdade eu não tinha parado para pensar por que eu queria fazer essa maratona. Eu só ouvi minha amiga dizendo que ia fazer e falei, vou também, mas eu não tinha noção do quão grandioso era isso. Cumpri todo o programa desse jeito, me arrastando, tanto corpo quanto mente. Fui fazer a prova. Uma outra amiga minha, também uma das minhas melhores amigas, me acompanhou na prova. Ela foi comigo durante todo o percurso, o que me ajudou demais. E ainda, para piorar, eu coloquei uma meta de fazer num tempo X. Como se fazer 42 quilômetros já não fosse o suficiente, eu queria ainda fazer num tempo X, que era de 4 horas. São duas amigas. A minha amiga que se inscreveu para a primeira maratona dela como eu, que foi aqui através dela que eu senti de ir. E a minha outra amiga que é super experiente, que faz Ironman, que já fez várias maratonas, enfim, que foi comigo correndo do meu lado. E isso foi muito importante, muito, muito, muito. Ela me ajudou demais. E aí começamos a prova, tudo dentro do planejado, foi passando quilômetro a quilômetro, não estava confortável. Para ajudar também, ainda tem mais essa. O tênis que eu comprei para fazer essa prova, que era um tênis mais de performance, ele não deu certo para mim, me dava muita bolha no pé. Troquei usei várias marcas de meia, nada adiantava. Acho que era o formato do tênis mesmo. E eu precisei usar um tênis velho que eu tinha, o tal que eu tinha feito a minha primeira meia maratona, que é um tênis assim, zero performance, bem normalzinho. E aí quando chegou no quilômetro 39, eu quebrei. No quilômetro 39 começou a doer muito o lado, sabe aquela dor do lado? Nunca tinha me dado isso em nenhum treino. E eu falei, Gabi, preciso parar, a dor tá muito forte. E até então eu estava quilômetro 39, eu estava dentro do plano de acabar em 4 horas. A gente deu uma parada, respirei, a Gabi me alongava. Tentei dar uma corridinha, não conseguia, meio que caminhava e corria. E aí eu comecei, olha a viagem, eu comecei a olhar no relógio e falar, não vai dar tempo de acabar em 4 horas. Comecei a chorar, não vai dar tempo de acabar em 4 horas. E a Gabi, tá, e que tem ser importante acabar? Você vai conseguir acabar, né? A gente já tá no quilômetro 39, você vai conseguir finalizar. Não, mas eu falei pra todo mundo que ia acabar em 4 horas, que os meus amigos estão lá me esperando, achando que eu ia acabar em 4 horas e eu não vou acabar em 4 horas. Olha a doideira que eu trouxe pra minha cabeça. Tipo, como se eu fosse decepcionar alguém, como se correr 42 quilômetros já não era o suficiente para um desafio. Eu me cobrei mais ainda porque eu queria fazer nesse tempo e eu não queria decepcionar as pessoas que eu tinha falado que eu ia fazer. Aí a Gabi me ajudou, falou, Ju, não delira, você vai ficar boa porque essa dor vai passar, começa a respirar e a gente vai acabar a prova, seja lá o tempo que você precisar. Melhorou a dor, eu já tava meio que mancando porque esse tênis realmente não me favorecia. Eu acabei a prova em 4 horas e 26 minutos, foi bem mais do que eu esperava, só que quando eu cheguei foi bem emocionante, assim, eu me abracei na Gabi, chorei muito e os meus amigos gritando assim na arquibancada. Resumindo, eu não sei se foi a minha primeira maratona ou se foi a minha última, porque realmente o desafio foi grande e eu percebi com isso que não basta eu querer, eu tenho que querer muito, eu tenho que saber que eu vou precisar abdicar de várias coisas e me dedicar somente a isso. E será que eu tô preparada? Bom, se um dia me der vontade de novo de fazer uma maratona, com certeza eu vou trazer todas essas reflexões, make sure, sabe? Ter certeza de que eu estou querendo
querendo muito isso. Se não, eu nem vou. Espero que vocês tenham gostado dessa história, que traga também reflexões para a vida de vocês. E às vezes é isso mesmo, a gente precisa de coragem para desistir. E eu aprendi isso nessa lição com a maratona e com certeza eu carrego isso para a vida a partir de então. Beijo, bye bye.